nos priorizamos para ali, a partir do sentir que a minha saúde emocional, saúde mental, tem informação e quer falar sobre isso. Tem coisa que a gente só consegue dizer rindo. E muitas vezes essa risada não é porque a situação foi tão engraçada assim, mas porque se ela fosse falada de um jeito um pouquinho mais sério, ninguém ia conseguir ouvir a própria verdade. Sabe aquela piada que acerta bem mais do que deveria? Ou aquele cai na real que vem com uma ironia tão precisa que não dá tempo nem de criar defesa. O sarcasmo, ele tem esse poder. Ele enxerga, distorce, provoca, mas no fundo ele também traduz. Traduz sentimentos que não foram nomeados, dores que talvez a gente nem sabia como expor, e realidades que parecem mais suportáveis quando elas chegam vestidas de deboche e riso. E é aí que entra o que eu quero falar hoje nesse assunto. O sarcasmo não é uma válvula de escape, ele também pode ser uma ferramenta pra gente se conectar com o nosso sentir. Porque quando a piada bate no lugar certo, ela não só arranca um riso, mas também abre espaço para acessar emoções que talvez de algum outro jeito você não ia conseguir acessar. E sabe, eu não posso te levar pra minha sala de terapia, tá? Mas eu posso te apresentar histórias que dão contexto ao seu sentir e conversas que te conectam talvez com emoções que você nunca conseguiu dar um nome. Bem-vindos ao Sala de Terapia, onde as coisas funcionam de um jeito ou de outro. E se existe alguém que entende essa tradição como ninguém, é a minha convidada de hoje. Ela que antes de mais nada já deixou avisado: não me chame de blogueira, não me chame de influencer e nem tente me colocar num pedestal. Carioca, 27 anos, especialista em usar o humor como uma lente de aumento da vida, e como ela mesma já disse, eu tenho coragem de falar situações e coisas que eu já passei, que talvez a grande parte da maioria das pessoas já tenham passado, mas não tem coragem de falar. Desde um viral até as reflexões mais certeiras na rede, ela já provou que o deboche também é cuidado. Seja bem-vinda, Isabela, à minha sala de terapia. Amiga, você gostou da minha introdução? Menina, tava aqui, eu nem sabia qual era isso tudo. Eu tava aqui pensando assim, caramba, ela vai falar de quem? Tem mais alguém aqui que vai entrar, que entra? Eu que amo, loucura. de paixão. Vários vídeos seus. Aham. Você acredita que eu também? E aí eu chamei você, principalmente porque a minha primeira pergunta é: hoje a gente conhece Isabel da internet, né? E com certeza você vive há muito tempo antes disso, né? Vamos falar Graças a Deus. Graças a Deus. Chegou aí na rede do pessoal agora, mas tem muita história antes disso, Sim, né? nossa. E você boa história. sempre foi essa mulher, assim, que fala papo reto? Então, sim, mas eu acho que eu fui podando isso com terapia, com conversas com as outras pessoas também, porque a minha mãe, ela falava uma coisa pra mim assim: minha filha, você parece um tanque de guerra. A minha mãe sempre falava isso pra mim. Eu sou escorpiana, minha mãe também. Então, também. assim, imagina, Eu eu também. escorpiana também. Que dia que é seu aniversário? 8 de novembro. Meu é 9. Chega. Para Agora. Gente, vamos parar aqui e vamos planejar o nosso aniversário. Acabou juntas. agora que a gente tem mais o que fazer. Não, até minha mente voltou. Vamos voltar pra sua mãe. Você Exatamente. Aí minha mãe sempre falava isso pra mim: minha filha, você é um tanque de guerra, você tem que, tipo assim, tudo bem, porque minha mãe também é essa pessoa muito direta. Escorpianos são diretos, né? Sendo que tem a coisa da experiência. E a minha mãe sempre falava isso pra mim: você sabe o que você quer, mas você tem que saber comunicar o que você quer. Eu acho que esse foi o que eu mais ouvi da minha mãe, né? A minha mãe falava sempre isso pra mim. E aí eu fui, tipo, tentando entender. O que me ajudou muito, escrever. Sempre escrevi, desde muito pequena. O castigo meu era não ler livro e ficar sem escrever. E sempre tive diário. Sempre. Diário de Daniela, aquele negócio me deu certeza, porque eu sempre tive meu diário. Até hoje eu tenho meu diário, que todo dia pela manhã, meu tempinho sagrado, eu pego meu diário, solzinho, né? Varandinha, carioca, e escrevo com meus gatinhos pegando sol, e eu ali escrevendo. E às vezes eu não tenho nada pra falar, assim, muito significativo, mas eu escrevo mesmo assim, porque é importante depois. Às vezes eu faço muitas pautas de vídeos com coisas que eu escrevi, que às vezes sai que eu falo assim: gente, realmente, né, isso daqui faz muito sentido. E eu vou fazendo isso e vai fazendo muito sentido pra tudo, assim. Muito legal. E você faz terapia ou já fez alguma vez? Graças a Deus, se eu não fizesse, menina. Nessa época que sua mãe te orientou a escrever, você já fazia ou não? Não. Fui fazer terapia já mais velha, adulta e tal, também. Né? Cara, eu não tinha muito acesso a essas coisas. E eu acho que o ponto da escrita, de partir da sua mãe falando: você precisa aprender a se comunicar, você foi escrever, foi o primeiro contato que você teve com o seu sentir, né? Foi.
Porque eu acho que a forma da gente conhecer nós mesmos é explorando, tendo um relacionamento com a gente. Que difícil o autoconhecimento, hein? Nossa Eu acho senhora. que você deve viver muito isso na internet também. Porque você fala com muita consistência sobre as coisas e manda o papo que a gente precisa ouvir, refletir. Todo mundo deve achar que você sabe tudo, que você se conhece muito, né? Porque você fala. Nossa, meu E Deus do ninguém céu. imagina que talvez no vídeo que você postou hoje foi o texto que você escreveu ontem pra aprender sobre a vida. Eu aprendi a ser muito racional. Porque eu vivi coisas também que me fizeram ser muito racional. Eu precisava ser. Então eu fui entendendo que eu precisava lidar com o que eu sentia de uma forma racional. Tipo, peraí, por que eu tô sentindo isso? O que eu tô sentindo? Aí eu escrevia. Eu acho que é dar nome aos sentimentos, né? Que é uma coisa que a minha psicóloga fala muito. Isso. Você precisa dar nome pro que você sente. E aí eu ia escrevendo o que eu ia sentindo e tal, mas eu fiz isso antes de começar a terapia de fato. E depois eu vi que realmente eu tava no caminho que era ok. Que era ok. Assim, mas eu só tinha eu e um caderno. Mano, eu preciso escrever. E foi assim que tudo foi começando na minha vida, assim. O dar nome aos sentimentos é um movimento muito importante, porque parece que quando você escuta, dá nome pro seu sentimento. Pô, que óbvio. Mas quantas vezes a gente bate cabeça de que é isso que eu tô sentindo? Porque o sentimento nunca é ensinado, né? Ninguém nunca ensinou. Vem cá, vou te ensinar. Isso daqui é isso. Medo é tal, isso. tal. Não, quando você tá com medo, você vai ter que ir com medo mesmo. Você aprende vivendo, né? E as nossas experiências vividas, elas fazem a gente reaprender o sentimento. Se a gente não vai constantemente dando nome e criando atributos pra isso, é foda. Nossa, eu lembro uma vez na terapia, meu Deus, que eu falei pra minha psicóloga que eu não sabia o que eu tava sentindo e tal. Ela falou, tenta dar nome pro que você tá sentindo. Eu falei, eu não tô conseguindo. Aí, tipo assim, eu nunca tinha chorado, né, na terapia. Nunca. Aí ela falou assim, parece com fracasso. Aí eu... Lágrimas. Aí eu acho que sim, ela, tudo bem. Você sentir que você fracassou em uma coisa não significa que você é fracassado em tudo. É um sentimento que você tá tendo agora. Você está sentindo que você falhou em uma coisa, um fracasso em uma coisa. Aí eu falei, meu Deus, realmente dá nome pras coisas. Antes de você ter acesso a talvez a psicoterapia, você já fazia esse movimento da escrita. Quando a gente fala da adolescência, você teve muito conflito na adolescência? Nossa, muito. Como é que era? Quem você era? Já que você falou que é super Nossa, eu era tensa. insuportável. Mas assim, eu era insuportável porque eu não sabia direito também. E também eu não tinha direito de sentir o que eu sentia. Porque eu fui criada em um ambiente que os meus pais, eu sempre fui o pensamento fora da curva. A minha mãe, talvez, um pouco mais compatível, mas o meu pai, aquela pessoa que não era nada compatível, assim, com os meus pensamentos, né? E geminiano também, que o escorpiano dá uma coisa interessante. Nossa, ele é... Nossa. E virginiana, minha irmã, que era o equilíbrio entre também. todos nós. E a minha irmã era a pessoa do, gente, que tal a gente dialogar? E você? E ele do outro lado, eu a raiva do Divertidamente, ele a raiva também. E a minha irmã, gente, que tal? E a minha mãe escorpiana, tipo, você que se resolve. Eu tô não nem tem aí. nada a ver com isso. Quando o problema chegar aqui em mim, exatamente. E ela só falava, parou, não tem conversa e acabou. Como eu não tinha essa coisa do direito de sentir muito, eu guardava muitas coisas pra mim. E aí foi o período que eu mais escrevia. E eu escrevia, porque eu não tinha muito direito disso. Então, eu da porta pra fora era uma pessoa, digamos assim. Só que a coisa do escorpião também é que não consegue muito ser muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E aí eu falava assim, não, tudo bem. Que meu pai falava assim, da porta pra fora você pode fazer o que você quiser. Mas aqui na minha não. casa. Aí eu falava, então tá bom. Mas aí era a mesma pessoa. Eu ficava, eu não consigo, meu Deus, ser essa pessoa, duas caras. Eu não sou geminiana igual você. Igual você. Eu não consigo. Aí pronto, aí era o inferno na terra. Mas eu acho que eu sempre fui muito assim de querer lutar pelas coisas que eu acreditava, sabe? Eu sempre tive muitas convicções. Nossa, eu falo que eu sou a pessoa de mais fé que eu conheço na minha vida. Eu acho que tirando eu, é só o meu pai, assim, que tem uma fé muito mais absurda que a minha, que beira a loucura. Mas eu tenho uma fé muito monstruosa. Inabalável, assim. Nossa, muito. E eu sempre falava, não, que eu vou ter um livro, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E às vezes a minha mãe ficava muito preocupada. Eu lembro, minha mãe sentou assim comigo numa cadeira e falou, minha filha, você tem que sair desse conto de fadas. Ai, sim. Você tem que viver a vida real. E eu falava, mãe, mas eu tô vivendo a minha vida real. Eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quiser. E eu tinha uma certeza muito grande, nada tirava essa certeza de mim. Ela falava, tá bom. E não é porque ela tava desacreditando de você, né? É uma não, forma ela tinha medo, queria né? te De eu me proteger. frustrar, e tal. E aí eu fui essa pessoa, assim, na adolescência, muito sonhadora, muito doidinha, assim, de... Nossa, eu pensava umas coisas deixa ela lá tão... na fantasia dela. Sim, eu sou uma pessoa muito sonhadora também, mas também era muita pessoa do equilíbrio.
também. Então, eu Uhum. brigava. Esse sentimento que você falou, de tipo, cara, brigar com essas duas pessoas que querem habitar na mesma. Eu sempre tive. Eu sempre tive É vários difícil. lados que eu ficava, caramba, o que, que eu vou fazer pra controlar? Tipo, cala a boca. Calma aí, eu sei. E eu também sempre fui muito sonhadora. Teve uma época na minha vida que eu só tinha um sonho pra viver. Se eu não for Sim, sonhar, exatamente. como é que vai ser? Mas não quer dizer que eu tirava o pé, né, da realidade. Que é o que você falou pra sua mãe. Não, mãe, eu entendo. que você tá querendo dizer. Exatamente, eu entendo, mas, tipo, se eu não pensar assim, ninguém vai pensar por mim. Talvez eu pense nesse 90%, eu chegue no 30% e tá tudo bem. Sim. Mas eu preciso pensar. Ninguém vai ter isso, eu sempre tive assim em mim. Uhum. Ninguém vai ter minha cabeça. Não. Ninguém. E eu acho que também, eu sempre Isso fui é muito muito bom. sensível ao espiritual, Uhum. assim. Desde criança, eu não lembro de um momento, quando as pessoas falam assim, ai, medo de vulto, vejo uma réstia. Eu nunca tive isso, porque eu não lembro de nenhum momento da minha vida que eu não tenha tido contato com o espiritual. Sim. E o meu pai percebeu isso, mesmo ele sendo de uma região diferente da minha, ele percebeu isso desde muito pequena. E ele sempre falava pra mim, minha filha, essas coisas que você vê, sempre fala pro papai, e nananã. Compartilha. Porque eu tinha diálogos, às vezes em sonhos, com espíritos muito sábios Sim. e muito maduros. Então eu entendia coisas que muitas vezes as pessoas não entendiam porque eu tinha um contato que as pessoas não tinham. E às vezes eu falava coisas que minha mãe ficava assim, quem que te falou isso? Quem que te contou? Quem que te contou isso? Eu ficava, tal pessoa. Como é que explica eu sonhei? Ou como é que explica, mãe? Eu ouvi. Não, pior, eu uma via, forma. né? Via claramente, assim, igual eu tô sentada aqui com você. Conversando. Horas. Ter essas experiências fez você fazer uma coisa que a maioria das pessoas não conseguem de prontidão, que é lembrar que não tem ninguém no mundo que vai ser igual a você e não tem Sim. ninguém no mundo que pode ser melhor do que você pode ser pra você mesmo. Eu acho que o segredo, cara, da saúde emocional, do nosso estado emocional, da gente se conhecer, mergulhar nesse mar, é lembrar que não tem como ter alguém mais Não importante tem. na sua vida do que você mesmo. É. Tá, pô, amo minha mãe de paixão, muito. Amo meu pai muito, muito, muito. Mas são relações diferentes. Ninguém nos ensina Sim. a você se relacionar com você e preservar isso. Sim. Eu acho que o mais bonito, assim... Não, você falou muitas coisas bonitas, tá? Mas o que eu mais achei bonito é esse lugar de Sarah. Quando eu entendi que não tem ninguém que vai pensar como eu penso... E demorou, viu? Era exatamente o que Eu tenho, inclusive, uma tatuagem que é não se deprecie. Aham. Porque uma Nossa, vez não se eu... deprecie. É. Eu vou tatuar aqui, eu acho. O que você acha? Eu Vai fazia combinar. muito, porque ao mesmo tempo que eu era muito sonhadora, Aham. eu duvidava muito de mim. É. E aí uma vez, eu conversando nessas minhas experiências Sim, espirituais e tal, falando horrores. E não, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque o que tá acontecendo? E pipipi, falei. E era uma mulher muito sábia, assim, que falou comigo. Ela só olhou pra mim e falou assim, a única coisa que você precisa parar de fazer é se depreciar. Quando você parar de se depreciar, a sua vida vai mudar. Escreve isso com um batom vermelho bem grande no espelho, que você vai olhar todos os dias e você vai lembrar disso. Fiquei, tipo... Meu Deus. O que eu faço tipo, o agora? que eu faço? E sim... Como assim não se depreciar vai mudar minha vida? Porque uma coisa tão simples. E aí eu escrevi, eu lembro que eu peguei um batom vermelho, nem tinha, peguei da minha mãe na época, e escrevi no espelho assim, não se deprecie. E todos os dias eu olhava pra aquilo. E eu pensava, e a minha irmã tinha uma coisa que, às vezes eu falava assim, eu sou muito burra. A minha irmã falava assim, você não é burra. Você só não foi atenta. Essa coisa também de não se depreciar vinha muito também de uma coisa dela comigo, Sim. assim. Ela sempre falava pra mim, ela não deixava eu me depreciar. E eu sempre lembrava disso e de não me depreciar. E realmente. E a vida ensina a gente a aprender sobre o sentimento só se culpando. Ou só se martirizando. Fui ruim, fui Você péssima, foi péssima. fracassei. Cara, mas isso também é desde a infância. Só do fato. Olha, eu questionando o sistema de ensino. Só do fato da gente ser avaliado, por exemplo, por provas. Nossa. Que eu sei que é louco. importante, mas isso faz... Pra mim não era nada importante, eu ficava com tanta raiva. Isso faz a gente criar algumas coisas sobre nós mesmos que não acolhe esse lugar do erro como... Tá, eu só não tive atenção. Na minha adolescência, eu era criança, na verdade. Sim. Eu li uma frase assim, você não pode julgar o peixe por não saber subir na árvore. Uma vez eu cheguei na escola falando isso. Mano, Eu e a você professora... devia ser o terror das professoras, cara. Aí a professora, não, que eu sei o que. Eu falei, vem cá, mas o peixe não sabe andar de bicicleta, não sabe subir na árvore. Ele não é burro por causa disso, ele não é não inteligente. Porque cada um também tem o seu lugar. Cada um. É aquele papo do inteligência. Existe, eu queria ser muito inteligente. Sim, existem tantas. Que a gente acha, exato, a gente Tantas acha que formas. inteligência é uma única forma de ser. E aí todo mundo que tá fora desse lugar, você acha que você é burro porque você, sei lá, não passou numa prova, você é burro porque você não soube fazer uma avaliação Sim. clara de uma
situação, mas não é isso. Inteligência é sobre a maneira como a gente consegue desenvolver algo usando a nossa capacidade. Que a minha é diferente da sua é diferente da minha. Só que quantas vezes a gente transforma tudo isso em dor sempre? O primeiro sentimento sempre é o da dor. E esse lugar de você falar que você se conhece muito, e por se conhecer muito, você abraça todas as esferas, você abraça até este espiritual que outras pessoas talvez não vão conseguir entender por vivência. E também porque elas não se relacionam com elas mesmo como você se relaciona com você, né? Sim, sim. E essa é a parada do sentir. O sentir é uma grande descoberta. É Todo um grande dia, mar, todo dia. A dia. gente sentindo um pouquinho. E Oh, eu meu adoro, Deus. tá? Porque assim como você, eu sou uma mulher que sente muita coisa. Nossa, eu falo que o autoconhecimento foi a melhor coisa da minha vida e a Ai, pior nossa. coisa da minha vida ao mesmo tempo. Porque é no horrível. mesmo dia, na mesma semana. Nossa, é tão bom, mas caraca, por que eu tenho que aprender tanto, meu Deus? Eu quero desaprender, eu quero me desconhecer. Eu falo assim, hoje em dia. Eu quero me Eu falo, não desconhecer. quero me conhecer mais, eu quero me desconhecer um pouquinho. Mas é, porque quanto mais Nossa, a é gente difícil, se viu? conhece, mais a gente vê que a maioria das coisas Às da vezes eu nossa fico o dia inteiro vida sem falar, você acredita? são causadas por nós mesmos. Você fica Você consegue? O quê? Eu sou Amiga, você ama o extremamente silêncio, né? Nossa. Imaginei. Às vezes eu fico o dia inteiro em casa, não dá pra saber que eu tô. Aí quando dá de noite, eu vou falar alguma coisa com o gato, alguma coisa do tipo, eu falo, ih, minha voz. Ouvi, Escutei, lembrei. lembrei que eu tenho voz. Quem te vê e não tem esse contato com você, não tá na sua Uhum. casa, nunca deve imaginar que Isabela gosta de ficar assim. Porque a gente acha Totalmente. que a extroversão, ela é o Sim. oposto Sim. do silêncio, do conforto. Nossa, não é verdade. eu sou muito na minha. Assim, as Que bom. pessoas, às vezes, quando me conhecem, elas falam, nossa, você é mais quieta, né? Eu falo, não sou mais, não. Eu Eu sou quieta. quieta. É porque as pessoas têm, às vezes, uma imagem da gente, pra gente falar assim. Eu falo só assim, eu sou muito expressiva. Quando eu falo uma coisa, eu falo com muita vontade. De falar. Sou muito expressiva. Mas eu sou na minha, assim. Eu não vou ficar falando toda hora, tipo, porque você tem que. Não, ai, Quero. não tem que nada. Eu quero que quero, Eu que quero tenho, que eu. alguma coisa. E deixa os outros quererem o que eles querem. Entendeu? E tem coisa também que cobra a boca, depois eu fecho. Eu falo, ei, Quer saber? Quantas vezes eu não comecei a gravar um vídeo e falei atrocidades. o vídeo já pronto. Opa, Eu- excluí, nossa, bufo. Já desabafei. Eu acho melhor. Eu acho que esse aqui eu vou mandar pra Joana, minha psicóloga. Não postar no meu Exatamente. Instagram. Às vezes eu olho o vídeo e falo assim, isso é um problema seu, hein, Isabela? É, eu acho que isso aí. Isso daqui A galera pode até vai se ficar na conectar, cara, toma mas só direto que... pra você. Uhum. É porque também todos os meus vídeos são pra mim, né? Eu não sei pra você, mas pra mim, o que me libertou uma época da minha vida foi fazer sempre essa pergunta. Esse problema realmente é meu? Porque eu era uma pessoa que eu resolvi o meu problema, resolvi o problema dos outros ao meu redor. Uma pessoa aleatória passando na rua, eu achava que ela tava com problema, eu ia lá resolver o problema dela. Nossa, esse é um mal de escorpião, meu Meu Deus, e teve um dia que o meu cérebro ficou em silêncio quando eu falei, tá, essa é a minha lista de coisas pra resolver. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Quando terminou, eu falei, eu não tenho nada pra resolver, então. E que loucura que eu me obrigava a fazer isso. E eu me culpava quando eu não fazia. Eu falava, tipo, sempre estar ali ajudando as pessoas. Sempre tá? estar disponível. Sempre estar disponível. Eu acho que isso veio muito também um pouco de como eu fui criada no mundo. Eu acho que isso é muito bom, porque me fez gerar uma grande empatia. Eu adoro ser empática. E você também é, né? Nesse lugar de saber que o outro... Sim, eu sei o limite do outro. Mas eu adoro também não me sensibilizar pela dor do outro também. Eu acho incrível. Isso. Eu acho que... E a empatia, ela é sobre isso. É um exercício que a gente faz de se colocar no lugar do outro quando você precisa, mas não é sempre que você precisa ser empática. Sim. Porque às vezes a gente só faz isso pra atender a demanda dele, não necessariamente pra eu entender. Eu entendi o seu problema. Eu entendi tanto que eu vou embora porque ele é seu. Ele não é meu. Esses dias eu falando assim, gente, o amor ele é um sentimento muito lindo, mas ele não é capaz de ser perna de ninguém, assim. Não. Eu posso amar muito uma pessoa, mas o meu amor, ele pode não fazer cosquinha nas atitudes que essa pessoa tem por ela mesma. Então, tipo assim, cada um com seu cada qual. Eu te amo, mas assim, resolve teu pepino aí, Sim. eu resolvo o meu daqui e tá tudo certo. Eu não quero ser o amor da vida de ninguém. Ai, nem eu quero Não ser da minha, quero. tá ótimo. Exato. Porque ser o amor da vida de alguém Muito trabalhoso. é muito porque é o que ela quer sobre o amor, não o que eu posso dar. Eu quero que alguém me ame como eu sou, assim como eu vou conseguir. Ó, eu só vou te dar isso e acabou. Sim. Eu cansei de querer ser o amor da vida de alguém. Não, nem eu. A gente tá numa revolta. A gente tá numa revolta. Na sociedade, a gente entende o amor de diversas formas, né? É um sentimento muito bom, é um sentimento nutritivo, é um sentimento que faz a gente se sentir vivo, de fato. Mas eu não querer ser o amor da vida de alguém é porque eu não quero, talvez, ter que me Quando diminuir. eu entendi isso, hein? É Foi difícil, horrível. é horrível. Tem o negócio da intensidade, né? É. E aí eu sempre tomei por conta desse negócio da intensidade. Tipo, eu vou abrir mão dos meus limites. Você quer tudo, eu te dou tudo agora. Claro que eu te dou tudo agora. Exatamente. Que Só loucura. me ferrei.
Claro, né, que a gente vai se ferrar. É claro que a gente vai se ver, a gente Claro vai que perder tudo que a gente desse conquistou. E aí, frases, Isabela que falou exatamente aqui Sim. agora isso. Eu não tenho como ser alguém diferente do tem que eu como. sou. E é difícil se autoconhecer, porque isso é bom e é muito ruim. Muito, meu Deus, é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. E aí, essa brincadeira que eu quero fazer com você agora é justamente um pouquinho desse movimento. Uhum. Que é, até a gente chegar nesse lugar de se autoconhecer e ver Uhum. que ou eu amo ou eu odeio, ou os dois juntos, Uhum. a gente teve que dar nome a vários sentimentos, né? Sim. E aí, esse quadro se chama Se Isso Fosse um Sentir. Eu vou Uhum. te mostrar uma foto e você vai falar um sentimento que essa foto traz. Se essa foto fosse um sentir, qual seria? Tá. A primeira... Ai, como é que é o nome? Observação. Cara, mas tem que ser, né? Todo pro mundo ataque. julga a cobra, né? Todo mundo julga a cobra. Mas ela, tadinha, fica rastejando. Se ela não prestar atenção na vida dela, os outros pisam nela e já era. E já era e acabou. E a cobra tá sempre atenta, né? Sempre. É o animal que tá sempre pronto ao Uhum. ataque. Ele observa e E sabe uma coisa que eu gosto da cobra? Tem até eu acho que é um Itan que fala sobre isso. A cobra é um animal que todo mundo, de longe, vai falar mal. Mas quando ela tá perto, todo mundo respeita. Porque ela passa. o Porque, respeito. exatamente. E uma vez eu escutei isso. Tipo, seja como a cobra. As pessoas podem até falar mal de você de longe. Mas de perto, todas elas vão te Vão te temer. respeitar. Elas vão te temer. E eu acho isso incrível. Que bonito. Por isso que quando falam assim de hate, Uhum. eu falo, na minha cara, sabe que eu sou cão na boca. Então ninguém fala nada. Então ninguém fala nada. Mas, ó, a segunda. Deixa eu ver. Tempo. Tempo. O que o tempo te traz, né? O tempo é muita coisa. Eu tenho até tatuado isso aqui, o futuro não existe. Eu tenho uma coisa com o tempo muito, muito louca, assim. E foi uma coisa que eu entendi depois que eu me iniciei, né? Foi uma... Quando você se iniciou? Tem quase 2 anos. Uhum. E aí, eu tinha muito essa questão do tempo. Eu achava muito que isso ia ser resolvido também e tal. E aí, a única frase que o Orixá falou pra mim foi: o futuro não existe. Eu falei, e aí? Pra que a gente vive, então? E aí, ele não falou mais nada. Ele não te deu resposta, mas você até tatuou, E lida né? com isso. Nossa, mas foi uma mensagem que até eu falei assim, não, isso não é uma mensagem pra ser só falada, isso é uma mensagem pra ser entendida, pra ser vivida. Tem que entrar, encalacrar em todas as partes do meu corpo, que o futuro, ele não existe. A gente só tem o hoje, a gente tem que fazer as coisas no hoje, viver o hoje. Porque, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Acho que com a morte da minha irmã eu também aprendi muito isso, sabia? A gente não sabe o que vai acontecer. Como as coisas vão se mudar. Tipo assim, do nada as coisas na nossa vida podem mudar completamente. E aí, quando você recebeu essa frase mesmo de orixá, você automaticamente conectou, por exemplo, a história com a sua irmã ou não? Foi Não, eu o tempo fiquei que você depressiva, total. Eu falei, não entendi, cara. Outra. Oi, Joga de novo. Próximo. O que eu faço com isso? Às vezes, nada, né? No primeiro momento só foi embora. Mas às vezes é sobre isso, É sabia? sobre Não fazer nada. Às vezes esse que é o nosso mal, querer fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que fazer nada. Faz nada não, fica, entende aí quietinho. Entende aí, Vai quietinho. entendendo, vai sentindo. Aceita a condição que você tem agora. Entendeu? Também, Vai né? sentindo. Quando eu falo do luto da minha irmã, acho que foi muito isso. Uhum. Foi um momento da minha vida que eu entendi que eu não podia fazer nada. E foi Pra quando eu mudar. mais aprendi muito. Sim. Porque eu falei, eu não posso fazer nada por essa merda desse sentimento. E falando em sentimento, eu tatuei isso por conta desse luto. Não há nada em lugar nenhum. Que é a frase da música do Djavan Sim. Oceano. Porque eu falava assim, eu só vou conseguir lidar com esse luto se eu entender esse luto. Se eu não entender o que ele tá gerando em mim, eu não vou entender. E aí eu comecei, minha irmã gostava muito de Djavan, era muito fã do Djavan, e eu fiquei escutando Djavan. E aí ele fala assim, não há nada em lugar nenhum que vai crescer se você chegar. Eu falei, gente, eu tô sentindo exatamente isso, que eu não tenho nada pra mim nesse mundo, que eu não tenho nada em lugar nenhum pra mim. Aí quando eu entendi isso, que tá, ok, eu entendi que essa falta, tipo, o amor a gente não entende na presença, o amor a gente entende na ausência, né? A gente vê o buraco que fica. E aí eu falei, cara, exatamente isso, não tem nada em lugar nenhum pra mim. E tem ausências que jamais vão ser substituídas. Nunca. E é o que você falou, se a gente não aprende a lidar com a ausência, entendendo ela, não tem tem que entender. E esse A é o ausência grande não é só segredo. sentir, a gente tem que, tipo, parece uma conta de matemática muito a difícil. vida é uma conta de matemática difícil. Nossa. E o luto é sobre isso, né? O luto não é sobre você avançar as fases. Na verdade, você volta, você transita, porque você vai sempre ter que entender E é uma coisa que muito é uma louca, ausência. né? É uma coisa muito louca. Ser do nada, assim. Porque a gente tem não mais tá- pessoa no mundo, você fala, ué, o que Porque a aconteceu gente não aqui? tá preparado pra lidar com Nunca. o futuro que não existe. A gente sempre tá lidando com o desejo de estar ali na frente. Mas E se eu ele acho que a gente não foi existe, ensinada a perder também. a gente não foi ensinado a perder. Não, eu falo assim, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa Qualquer de boa. outra coisa. E totalmente. Porque eu sei que eu vou sobreviver, então Sim. já tá suave. E eu vou dizer que a vida, ela é uma grande estrada sem explicação É. de nada. Eu tinha muito essa coisa com os meus pais, assim, quando
né, a gente nós somos muito diferentes, eles são de uma região, eu sou de outra, Uhum. e eu ficava, mas eu preciso entender por que a gente é tão diferente, por que eu penso de uma maneira tão diferente. Tipo, eles que me educaram, como eu penso diferente, que loucura. Muito louco, né, quando você vê que você tá crescendo diferente das pessoas seus que te pais. criaram. Exato. Que maluquice. E que não é que eles te criaram mal, mas é porque não é vocês são o pessoas jeito que eles... distintas. Exatamente, nós somos seres individuais, únicos, e nossa missão é intransferível. É. E aí, até a gente entender isso, eu ficava muito, mas eu preciso entender por quê. Quando eu falei, não preciso entender nada, gente. Eles são assim, eu sou assim. E juntos, é melhor ser diferente do que ser igual, que talvez vocês nem estariam juntos. Exatamente, eu respeito eles me respeitam. Mas foi difícil essa transição? Muito. É, né? Nunca é fácil. Muito. As pessoas acham que as relações familiares, elas sempre têm que ser perfeitas. E a gente tem que respeitar. Não tô falando que a gente tem que desrespeitar os nossos familiares. Mas eu acho que tem um rolê na sociedade de que a família, ela tem que ser imutável e ela tem que num ter pedestal, né? Num pedestal. Só que as nossas primeiras dores, as nossas maiores dores, elas não são sempre na rua. Não. Elas são dentro de casa. As minhas foram dentro de casa muito mais Porque do que é quem na rua. sempre te conhece, né? E esse conflito foi difícil, então, principalmente da religião? Nossa, então, da religião acho que não muito, porque... Você já tava numa fase decisória. E eu saí muito, assim, de casa também, muito numa fase que eu já sabia muito o que eu queria da minha vida. Assim. Sim. Então, foi mais ou menos. Porque foi uma fase que eu falei, cara, eu não vou deixar mais ninguém opinar na minha vida. Eu não vou mais deixar, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o papa. Não vai, porque eu sei, tipo, o que eu quero dentro de mim. E se for pra eu quebrar minha cara, tá tudo bem. Faz parte. Porque eu pego depois e eu colo, dou um jeito, porque ninguém vai conseguir também viver coisas por mim e ficar... Porque às vezes uma experiência que foi boa pra um, não vai ser pro outro, uma que foi ruim pro outro vai ser ótima pra mim. Eu falei, não, eu não vou deixar isso acontecer, não. Sim. Mas aí eu fui conversando com a minha mãe. Eu lembro da última conversa que eu tive com a minha mãe, que eu falei, mãe, você tá construindo um muro horroroso, onde a gente poderia estar construindo uma ponte muito legal. E eu falei, essa é a última vez que eu falo com você sobre qualquer coisa. A partir de hoje, isso há anos e anos atrás, a partir de hoje não falo mais nada. E aí depois disso, a minha irmã faleceu e aconteceu um monte de coisa. E aí eu acho que eles entenderam com a dor, né? Olha aí. Que às vezes a dor, ela faz umas coisas interessantes pra mim, né? Ela ensina, né? Ela ensina. E eu acho que meus pais entenderam que, tipo assim, nossa, realmente a gente vamos ter que estar mudando, hein? Vamos construir uma ponte, né? Acho que é melhor vamos ter do que estar construindo essa ponte, senão a gente não vai dar bom isso aqui. Coisa. Sim, eu acho que a dor, ela ensina muitas coisas. A gente tenta fugir da dor, mas é pior, porque soma muito dor pior. Com dor. Eu não acredito 100% que a dor, a gente tem que aprender com a dor. Só que não dá. Não tem como. Não existe um mundo onde você vai aprender qualquer coisa sem se esbarrar numa dor, né? Sim, não. Ai, Sara, mas é injusto. Eu sei, gente. Mas a vida é injusta desde o dia 00001. E aí você acha que eles aprenderam com esse lugar de dor? E você estava aberto depois disso tudo? A receber de volta? Então, foi difícil também. Porque era coisa de, tipo assim, por exemplo, coisas que eu não era acostumada. Por que você tá fazendo isso de novo? Exatamente. Né? Perguntas fora de hora, tipo, onde você tá? Falei, nunca recebi isso, hein? Onde você tá pra mim é estranho. E vocês querem saber onde pra você quê? Tá pra mim é esquisito. Tá precisando de alguma coisa? Esquisito. E aí eu fui entendendo isso que não... Peraí, eu não posso também criar um muro, eu preciso ir, e eu não sou uma pessoa muito amorosa. A minha forma do amor vai ser tipo, eu vou fazer coisas por você, eu vou te escutar muito, querendo muito te escutar e tal, mas eu não vou ser aquela pessoa do afeto. Minha presença, então, meu Deus, é uma coisa que eu tenho que amar muito. Então, se você tiver, porque você ama muito... Você não tem noção. Eu falo assim, o meu ato de amor maior é a minha presença, porque eu adoro sumir. Eu adoro isso mesmo. Uma vez meu amigo mandou mensagem. Meus amigos às vezes me mandam mensagem em outra rede social falando assim: você tá sem telefone? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você tá sem WhatsApp? Eu falo, não, gente, eu não quero falar com ninguém. Não quero. E quando eu fico com preguiça também de explicar, eu tenho preguiça de explicar as coisas, uma preguiça horrorosa. E não quer dizer que você não tenha consideração, por exemplo, aos seus amigos, mas você respeita o seu limite de... Isso. Se vir me pedir ajuda de alguma coisa, então eu vou falar, calma, vamos tentar resolver. Mas se for pra saber de mim, quer conversar? Ai, não quero. Não quero. Já conversei com o que eu tinha que conversar, talvez minha psicóloga, talvez E foi difícil pra minha terapia também por isso. Você falava pouco no começo? Nossa, então, mais ou menos, mas é porque eu ficava pensando assim, alguma coisa tem que sair daqui, cara. Alguma coisa. Você queria resolver alguma coisa? Eu queria resolver alguma coisa sempre ali. Queria fazer o seu trabalho, entendeu? O trabalho da psicóloga e entendi. E eu faço psicanálise, né? Que é 1 milhão de vezes diferente. Que foi a única coisa que funcionou comigo. Eu já tinha tentado outras coisas, mas a psicanálise foi uma coisa que eu falei,
caramba. Mas faz um pouco de sentido pela maneira como você vê o mundo, né? Entendeu? Porque é Pela uma coisa mais convicção. assim, reta, né? Uma coisa mais guiada e menos falada. Uma coisa mais assim, Pra você pensa aí. descobrir, exato. E esse é um dos maiores problemas das pessoas quando elas começam a ter acesso à psicoterapia, Uhum. é que elas vão em um psicólogo que normalmente tem uma vertente. Você não precisa saber a vertente do psicólogo, tá? Mas Sim. quando você quer saber, é bom. Sim. Aí elas vão em um psicólogo, não gostam e já não querem procurar Não serve pra mais. Não serve pra mim. Mas às vezes quantas pessoas você olha e fala, não vou com a cara dessa pessoa, não é Aham. diferente com o psicólogo. E depois alinha a Uhum. maneira como ele vai conduzir. Então, quando não dá certo com um, você tem que procurar uma outra. Nossa, eu tentava conhecer vários. Eu falava, gente, Nenhum vai. nenhum. Aí até que eu entendi assim, peraí, vamos ter métricas, então. Uhum. Tem que ser mulher, tem que ser preta. Sim, eu também faço. Tem que, tipo assim, entender de coisas que eu entendo, porque eu não vou ficar falando mais coisas pra mulher branca por aí também, que não vai adiantar nada na minha vida. Vai Tem- mencionar vários gatilhos. Entendeu? Não vai Sim. adiantar. Aí eu falei, tá, ok. Faz toda a diferença quando você vai conversar com alguém, você se sinta Nossa, acolhida meu Deus, nas primeiras totalmente. impressões. Mesmo sendo psicóloga, quando eu entendi que eu podia escolher, todas elas foram mulheres negras, que entendem também todas as minhas particularidades, porque eu sou muita coisa. Um Uhum. dia eu vou estar falando de uma forma, no outro eu vou falar diferente. Sim. Eu falo muito sobre social, então, se eu não fizesse esse nicho, a terapia ia ser também um lugar muito horrível pra mim. Ia ser Uhum. mais um lugar que eu ia só ter, não é nem opinião, né, mas eu ia até encarar só como mais uma opinião de alguém que não vai me agregar nada. É, E a gente, como escorpiana, a gente odeia pessoas que não agregam nada, né? entendeu? Odeio opinião também. Odeio opinião. Muita opinião. Muita opinião. Eu nem falo nada, eu nem falo nada mais, porque eu não gosto de opinião. Faço o que eu tenho que fazer. Não sei o que, não perguntei nada não, porra. E aí Tá a bom, gente... vou viver minha vida. E é com essa de eu não gosto de opinião que eu queria falar. Como é que é, então, a internet pra você hoje? Porque ela tem muita opinião, né? Não ligo. Não liga zero. Menina. Xinga um pouquinho nos comentários, às vezes. Eu xingo Na na DM DM. da pessoa, claro. Eu faço um pouco isso. Eu adoro tirar print e falar, nossa... E é sempre um seguir de volta, né, menina? Nunca uma pessoa que, tipo assim, não te segue, nada. Você vai Não. ver lá, segue você desde 1900 e bolinha. Mas eu realmente, é porque uma vez eu até falei isso, que eu digo assim, o foda-se não tem que ser de fora pra dentro. O foda-se tem que ser aqui dentro, ó. É. É você deitar, dormir em Ai. paz. Eu não preciso ficar falando na internet, tipo assim, eu tô nem aí pra nada. Eu não preciso disso. Uhum. Eu só entender aqui dentro, assim, cara, eu realmente não me importo. Gente, meus primeiros hates foram meus pais, então o resto... O pra mim- resto, uma fotinha de cachorro nadando na Ai, piscina, te chama entendeu? de sem noção? Pô, que loucura. Eu tinha que defender meus pensamentos com meus pais, que estavam me criando. Eu tinha que falar, isso não é certo, eu não penso desse jeito, isso daqui pra mim não é legal. E você também, obviamente, tinha sentimentos de, pô, eu não Sim. quero desrespeitá-los, eu quero mostrar minha opinião, porque eu tenho a minha. Exatamente. E mais É. do que isso, era o que aquilo me gerava por conta da minha opinião. Era castigo, era não pode fazer tal coisa, vai ficar sem celular, Mas nananã. E aí, quando você lida com isso, eles te culpando de uma maneira que tenha, sabe, respostas muito negativas ao que você fala, e você diz assim, mano, a pessoa tá falando algo negativo na internet, mas o que ela tá me gerando com isso? Ela não tá me gerando nada, eu tô dentro da minha casa, a pessoa não pode me atingir. É diferente de quando você tá sendo atingido e falando e sendo atingido. Então, não vai me gerar nada. Vai, verdade. fala aí da sua casa que eu falo da minha, tá tudo bem. Já tem tradução, né? É. E a gente vai brincar justamente disso agora, de se a vida tivesse traduções simultâneas, sabe? Seria Nossa. muito mais fácil, como também seria horrível. É. Mas sei lá, chegar uma pessoa na sua frente e ela já vier com uma tradução embaixo, Nossa senhora. com base nos seus filtros de essa pessoa não vai dar certo Uhum. na amizade, no trabalho, assim, ou sai logo dessa situação, Uhum. seria maravilhoso. Nossa, seria ótimo. Mas não é. A gente busca as nossas traduções. Exatamente. E essa brincadeira ela é mais pra mim, tá? Aqui tem vários sentimentos nesse potinho. Você vai pegar um papel. Pra você também é um pouco fácil, que você já faz isso no seu Instagram, no seu livro. Vai contar uma história pra mim, ou vai falar, esse sentimento, ele vem quando uma pessoa faz isso. Mas eu não né? falo o nome do sentimento. Eu que vou adivinhar. Você vai adivinhar. Eu já errei, tá? Mas eu não tenho problema com o erro. Já lidei na minha terapia. Mulheres controladoras. Nossa, por que a gente é assim? Eu sou muito. Eu fingi que eu domino o controle, mas ele me domina muito facilmente. Esse é um sentimento muito querido. Eu acho que ele funciona muito quando a gente consegue realizar as coisas que a gente quer. Tá. Não é orgulhoso? Tipo, orgulho do que eu fiz também. Tem que ser. É um sentimento mais, assim, expansivo. Não é muito assim, que orgulho de mim. É um sentimento que pode tomar... Conta de tudo que Conta você de entregou e falou, Isso. pô, que delícia. Tá. Gratidão, não.
Pode ser também, Pode né? ser também. Vem junto Ou como também. sentimento é tudo, né? São várias coisas ao mesmo Vai ser tempo. difícil, hein? É difícil. Por isso a gente nunca quer traduzir sentimento. A gente acha que é só viver e sentir ele sem dar nome. Ah, tá. É porque geralmente esse sentimento, inclusive, a gente sente muitas vezes, a gente pode sentir, mas a gente não fala muito sobre ele, sabia? Não é um sentimento que tá na língua do povo. Não. Quando você vai falar, quando você tá sentindo ele, você usa outras coisas, como gratidão, orgulho. Ih, então vai estar difícil, hein? A gente não fala muito sobre ele. Tipo, eu tô me sentindo assim hoje. Não fala muito. Não, vai, fala aí, não sei. Alegria. É verdade. A gente não fala, nossa, hoje eu tô tão alegre. Você fala, eu tô feliz, eu tô realizada. Nossa, realizado, caramba, gratidão. E a alegria, ela é a base de Expansiva todas as demais, coisas, ela é exatamente. expansiva. Mas a gente não fala, tipo, hoje que alegria. Que alegria estar hoje alegre. A gente tem várias maneiras de sentir. Nossa. E ele tem vários e vários e vários nomes. Quando a gente nos permite se conectar com a palavra em si, Sim. a gente perde, você sabe? Porque eu acho que a alegria, diferente da felicidade, é que me dá a sensação de que, pra mim, felicidade, ela é, às vezes, mais parecida com alívio. Felicidade, pra mim, Sim, pode ser. não deu errado. Então, que felicidade, mas na verdade é só um que alívio, porque eu tava com mais medo da frustração. Agora, a alegria, pra mim, é que ela não tem tanta explicação. Ela só acontece. Ela acontece E ela a gente mais sente do que traduz, né? E ela fica, ela pode não estar em evidência. Sim. Pra você nessa vibe também? Total. Eu gosto. Mas eu gosto mais, às vezes, do sentimento de alívio. Eu também, nossa. Como é que é? Quando você tá aliviada, é porque ou você não foi frustrada ou é porque... Nossa, alívio pra mim é uma coisa muito assim, quando eu não tenho pendências, quando eu não tenho o que resolver. Alívio pode simbolizar Nossa, o seu alívio quarto pra mim é... escuro, deitadinha, quieta. Alívio, total. Assim, meus gatinhos, eles bem, eu sem situações cabulosas pra resolver. Que alívio que me dá. Quando eu sei que tá todo mundo bem, minha mãe, meu pai, meus amigos, tá todo mundo ok. Eu falo, ufa, alívio. Alívio. O que eu acho mais legal é que as suas verdades ditas, porque normalmente a gente tem verdades não ditas, né? As suas verdades, que pra muita gente é não dita, mas a sua é dita e falada, ela também vem nesse lugar do que é engraçado, cara. Sim. Talvez você tá mandando papo reto, mas pra mim é muito engraçado ouvir. Tem que ter, né? Tem que ter. O humor que eu salva acho que o humor... também, né? Não, o humor é maior. O riso é o maior ato de resistência do mundo, eu acho, assim. Tudo, se a gente entende, eu acho que com uma vertente do humor. E eu tive que entender muita diferença de fazer humor se autodepreciando e fazer e falar coisas sérias de uma maneira bem humorada que atinge muito mais. Porque ninguém quer ficar escutando uma coisa triste. Eu dou a porrada rindo, sem a pessoa sentir. E eu acho que isso é muito válido, entendeu? Na verdade, é uma das maiores formas da gente se conectar, de expressão. Porque também o sentimento ele é expressado de diversas maneiras, até nesse contexto. E eu acho que é mais fácil de você se conectar com pessoas que você não sabe a história, porque todo mundo gosta de rir. É que nem, talvez chorar, muita gente gosta de chorar, mas não é todo mundo que gosta de chorar, mas rir. Todo mundo gosta, de rir. E as pessoas, é o que eu falo, o poder da compatibilidade, né? A pessoa sabe daquilo, mas ela tá se fazendo de maluca. Aí você tem que se fazer de doido, pior. E aí a pessoa, ela vai falar, caramba, hein? Ela conseguiu. As pessoas entendem no meio da loucurinha, as coisas que a gente fala. Mas, cara, entendeu? Eu acho muito legal a maneira como você expressa e conecta as pessoas a... Tá rindo tanto que no final aprendeu uma lição sobre a vida. Nossa, sabia que, isso é difícil, viu? O quê? Fazer as pessoas rirem? E falando as coisas. Menina, quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, que rolê isso, que rolê viu? Isso, hein? Falar a verdade é difícil porque você tem que pensar, a partir das experiências vividas. Um meu que viralizou, que eu falo, você tem trauma, eu também tenho. Você tem tópicos sensíveis, eu vou mandar tomar no cu igual. Esse era um texto que eu tinha feito. Tava indignada com uma situação dentro da minha própria cabeça, não era nada que tinha acontecido externo. Mas eu tava, hein, como é que pode? E não sei o quê, que todo mundo tem trauma também. E eu escrevi no famoso diário. Eram 3 folhas e com esse tema, porque às vezes no diário eu coloco temas também. E era O Mundo Não É Uma Caixa de Ovos. Eu gravava esse vídeo, eu apagava, gravava, apagava, gravava, apagava, gravava, apagava. Nossa, eu vou falar isso, as pessoas vão achar que eu sou insensível, porque eu tô falando que todo mundo tem trauma. Aí um dia eu tava encacetada, que aconteceu uma situação que eu não lembro qual foi. Eu falei, quer saber? Peguei a câmera, botei na janela. É o momento. Com a roupa que eu tava mesmo, foi o momento. Falei assim, eu vou falar sim. Eu não quero nem saber. Se você tem... Foda. Eu também tenho. Tenho também, vambora, vou mandar tomar igual. E acabou. E aí eu fui aprendendo a falar, né? O diálogo, né? E eu fui aprendendo... Assim como sua mãe te disse lá no início. Entendeu? Eu fui entendendo. Aí, eu acho que talvez hoje eu não faria esse vídeo desse jeito. Mas agradeço a Isabela que fez. Muito bom ver que a mulher que você é hoje e ainda será
será, mas já sendo no agora. É por base das suas experiências, é por você se ouvir, se escrever, se perdoar, se conhecer. Eu espero que as pessoas aí de casa que estão ouvindo, né, Sim. saiam também inspiradas de que a vida não tem roteiro. Nenhum, a vida não é linear. Que o futuro é distante, tão distante que é melhor viver o agora, assim como você falou. Exatamente, futuro não existe, hein, galera? Quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Diálogo, importantíssimo. Sim. Sempre conversar. Aprende Sempre tanto. tentar entender, mas também não precisa de entender muito. Às vezes também você não vai entender, às vezes sim, às vezes também não. E E é vai melhor. vivendo, vive, melhor coisa. Desinflama. Ai, vai, vamos terminar com o Djavan. Desinflama, meu amor. Obrigada por te ter aqui. Muito obrigada, foi incrível. Se essa conversa mexeu com você, respira, sente e vem me encontrar no Toma Xara, onde eu trago um olhar um pouquinho mais técnico sobre algumas coisas que a gente conversou por aqui. E não se esqueça, compartilha, manda pra geral, manda pro seu cachorro até, vai que ele queira ver também. E olha, esse momento foi maravilhoso com Isabela e eu tenho certeza que você vai amar. Nos priorizar.